Amém, irmãos. Paz do Senhor. Louvado seja o nosso Deus. Nós estamos aqui com a palavra da nossa terça-feira e que o Espírito Santo possa estar falando no nosso coração. Nós vamos iniciar com uma oração e logo depois nós vamos fazer a leitura do texto que nós vamos lidar um pouco hoje, também relembrar um pouco daquilo que falamos no domingo, do que o nosso pastor Josué tratou sobre o que foi pregado e o que foi anunciado lá no domingo. Amém? Vamos orar em nome de Jesus. Senhor, muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito por nós. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor é grande em nossa vida, o Senhor é tremendo, o Senhor tem feito coisas, Senhor, abundantes. Então continua, Senhor, falando no nosso coração, continua falando assim como falou no domingo, através dos louvores, através da pregação, através da palavra final do nosso pastor. Deus, continua falando no nosso coração. Em nome de Jesus, é o que te pedimos nesse momento. Amém e amém. Então eu queria que você, se você puder abrir comigo aí rapidamente, eu vou colocar uma imagenzinha aqui, João 8, capítulo 8, o verso 12 somente, né? E nós vamos também linkar um pouco com aquilo que nós tratamos, né, no domingo, que o nosso pastor Josué falou. Então, eu sou a luz do mundo, quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida. Fala conosco, Senhor, em nome de Jesus. Esse texto é muito bom e ele nos dá muita segurança daquilo que Deus é para nós, daquilo que o Senhor é para nós, daquilo que nós esperamos de um Deus que é todo-poderoso, porque nada melhor, nada nos conforta mais do que saber que um Deus todo-poderoso está conosco. Um Deus todo-poderoso está nos protegendo, está nos fazendo aprender, nos fazendo caminhar, nos fazendo crescer, e tudo isso nos dá uma alegria e um conforto, mas acima de tudo uma segurança, porque quando ele fala para nós, eu gosto muito quando Deus fala sobre ele ser a luz do mundo, porque a luz é algo que entra no meio daquilo que é diferente dela, que é a escuridão, não se suja e transforma o ambiente. Porque muitas vezes o Senhor usa que ele é a água da vida, né? Mas às vezes a gente não entende isso, porque a gente às vezes leva para um lado até errado de pensar, porque quando você tem uma água suja e você pega uma água limpa e joga dentro dessa água suja, você suja a água que estava limpa. Mas aí Deus vem e nos diz que ele é a luz do mundo. E quando você tem um lugar em trevas e você coloca a luz nesse lugar, a luz não se corrompe com as trevas. A luz transforma as trevas, a luz clareia, a luz dissipa as trevas, a luz vence as trevas. E assim foi com o nosso Senhor Jesus, quando ele venceu a morte naquela cruz. Porque a maior prova da divindade de Jesus, se não a única, a maior, é a sua ressurreição. Quando ele provou que ele era capaz de vencer aquilo que o homem não vence, porque o homem tenta vencer as doenças, e ele tem tecnologias, ele tem inteligência para isso, tudo isso dado por Deus também, mas a morte ele não vence. A morte ele não vence. O tempo chega para todos nós. Então a morte, ela acaba sendo que invencível para o homem, porque quando o homem pecou, ele se colocou debaixo do império da morte. A Bíblia vai nos dizer isso, que antes da graça a lei, e antes da lei reinava a morte, ou governava a morte, ou imperava a morte. E quando ele fala assim, quem me segue nunca andará em trevas. Mas ele usa essa palavra nunca, e a gente pensa de várias maneiras que em certos momentos da nossa vida a gente está andando em trevas. Certos momentos da nossa vida a gente está passando por um momento de deserto, como alguns gostam de dizer, né? E realmente é um momento em que você vê em escassez, um momento que você vê em um ambiente ou em uma situação, seja financeira, emocional, em que você nunca desejaria estar, ou até mesmo para o seu pior inimigo. Uma situação que talvez tenha sido o pior momento da sua vida. Já parou para pensar nessa forma? Poxa, isso que eu estou pensando, eu não desejo nem para o meu pior inimigo, né? A gente às vezes usa essa expressão por estar passando uma dificuldade muito grande. Mas aí no final ele diz, mas terá a luz da vida. E quando a gente vê esse versículo falar que quem segue a Deus nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida, eu me recordei, eu não sei se você vai se recordar também daquilo que o nosso pastor falou, o nosso pastor Josué disse no domingo,
sobre Gideão, e o Senhor fala para ele assim: vai nessa tua força. Logo depois de Gideão dizer assim: Senhor, eu sou o menor, eu sou o mais fraco, eu sou o que menos parece ter algum potencial, tanto aparente quanto real. Realmente eu não tenho potencial, eu não tenho capacidade para estar nessa situação e vencer essa situação. Mas o Espírito de Deus, na verdade, ali, a pessoa de Deus ali, se respondendo a Gideão, diz para ele assim: vai nessa tua força. É nessa força que eu quero que você vá. É nessa força que eu quero que você esteja lá. E aí você pensa: que força? Se ele disse que não tem. Mas é na força de que a gente vai entender de que quando formos à luta, quem vai fazer a luta sair vitoriosa para nós é o Senhor. Porque o Senhor queria na vida de Gideão e daqueles homens ali que nenhum deles pensasse que de maneira alguma que foi por causa deles que a vitória veio. Não foi. Foi porque ele disse isso aqui para nós. Quem segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Gideão, você não vai sair morto daí não. Vai nessa força aí que você tem. Essa aí, ó, 0%. Porque quem vai te dar a vida, quem vai ser a luz para você, quem vai guiar o teu caminho, sou eu. Aquele que se diz, que se coloca e que realmente é a luz do mundo. E que nos faz andar em luz, que nos faz sair das trevas, que abraçou a nossa vida, que poderia ter virado as costas para nós. Ele poderia ter nos deixado quando pecamos contra ele, porque Adão pecou e nós estávamos em Adão. Então, de maneira nenhuma o Senhor fez isso, graças a Deus, graças ao seu amor, graças à sua misericórdia, e ainda assim conseguiu ser justo, ainda assim ele conseguiu fazer justiça, sendo bom, amoroso, misericordioso e salvando aqueles que nos deram as costas. Como que um Deus conseguiu fazer isso? Porque você tem um juiz, você tem um acusado, você tem um acusador, você tem um crime cometido, você tem provas feitas, você tem um réu confesso. Porque Adão disse: não, Senhor, eu comi porque foi a mulher que o Senhor me deu. Mas além dele culpá-la, e ele é responsável pelas suas atitudes, ele não pode dizer que ele fez algo porque alguém o induziu. Ele era maior de 18, vamos dizer assim, né? Então, de maneira nenhuma, nós podemos culpar alguém por aquilo que nós somos responsáveis. Então, fica isso na nossa cabeça. Como que pode ter feito uma coisa dessa? Como que Adão pode ter chegado a esse ponto? Como que nós podemos ter essa mentalidade de dar as costas, de pecar contra esse Deus que nos faz andar em luz, que apesar de termos negado a Ele, dado as costas a Ele, pecado contra o Espírito Santo dele, Ele vem, nos salva, nos ama, é misericordioso, nos faz andar em luz, nos faz sair vitoriosos e ainda consegue ser justo. Porque alguém tinha que pagar pelo culpado, pelo crime do culpado, pelo crime daquele que era réu no julgamento. E ele pagou por nós. Ele entregou o seu Filho unigênito. E todo aquele que nele creu, ou que ainda crê, ou que vai crer, ou que seja o que for, todo aquele que crê no Espírito Santo de Deus, no Filho de Deus, que é Jesus, não vai perecer, mas vai ter a vida eterna no Senhor. Então que você fique com essa palavra, que ela possa ter sido abençoadora para a sua vida, que o Espírito Santo de Deus possa ter falado ao seu coração e que eu espero que você lembre sempre que Ele é a luz para o teu caminho e para o meu caminho. Ele é a luz para esse mundo, Ele é a luz para aquela pessoa que você acha que está perdida e que não tem jeito. É o Espírito de Deus, é o Filho de Deus e é o próprio Deus. É o nosso Deus trino, que é só um Deus, é só um. Mas se apresenta em pessoas do Espírito Santo, no Filho Jesus e no Pai, que nós chamamos de Deus, que Ele se coloca como Deus, que é o Deus desse mundo, que é a luz desse mundo. Senhor, em nome de Jesus, continua conosco, continua falando no nosso coração, e que na quinta-feira nós possamos estar lá naquela oração, como aqueles escolhidos de Gideão, a estarmos lutando contra tudo aquilo que vem nos atrapalhar e saindo vitoriosos, sabendo que foi 100% o Senhor que fez, o Senhor que combateu,
o nosso combate e que mais uma vez venceu. Fique na paz de Deus, fique com esse texto aí na sua mente, na sua memória, e que você possa ser abençoado mais uma vez pela palavra de Deus. Amém? Fica na paz.